Sextou, meu Brasil! Acredite se quiser, os 7 jogos das oitavas de final da Copa Libertadores disputados essa semana terminaram empatados. Na Argentina, Rosário Central e Corinthians ficaram no 0-0 com a expulsão do volante Alan e mais cenas lamentáveis de racismo contra o goleiro Hugo Souza. No Maião, o Mirassol saiu na frente da LDU, mas viu os equatorianos de Daverson empatarem no final. Já pela Sul-Americana, o mistão do Botafogo deu vexame e foi atropelado pelo Cienciano por 6-1 na altitude de Cusco. No Rio, Vasco e Olímpia não balançaram as redes e na Vila Belmiro, com marca centenária de Gabigol, o Santos bateu o Macará de virada por 2-1. Apesar do bom resultado, Neymar, com 2 assistências, deu um puxão de orelha nos torcedores que andam impacientes com a equipe. Foi o que eu falei, pô, para de vaiar, mano, incentiva, faz palma, vamos. A gente tava perdendo de 1-0, tudo bem, mas e a hora que a gente vira? Aí beleza, aí são flores. Não pode ser assim. Não, feliz pelo 100º gol no clube do meu coração, um clube que eu amo. Então, como eu falei ali, se minha carreira fosse só isso, eu estava totalmente realizado, feliz pelo gol, feliz pela vitória. Acho que foi claro e naturalmente que acredito que o Olímpia em casa não vai fazer um jogo como fez hoje. Extremamente defensivo, acho que os números, não preciso vos dizer, mas os números são demasiado evidentes. Mas apraz-me dizer isso para todos os botafoguenses, que é um dia que nos envergonha e ficará marcado para sempre. Mas está em aberto, jogo em aberto, tem uma dificuldade extra no jogo lá, mas quem sabe é justamente nesse tipo de cenário que a gente pode encontrar a solidez, principalmente em aspectos defensivos, os momentos que forem cruciais ali, tá tudo empatado, eles vão ter que fazer força lá também para ganhar de nós, então... Aconteceu desde o início do jogo, do aquecimento, já estava acontecendo. E os jogadores até me pediram desculpa pela atitude da torcida. E eu, de fato, fiquei muito triste e decepcionado com o desfecho, porque era uma coisa que eu esperava. Para mim, era uma coisa. Para mim, naquele estágio que estava, era uma impossibilidade. E do ponto de vista intramuros do CT, era uma coisa que estava praticamente. Para nós, estava fechado. Era uma questão só de resolver detalhes pequenos para ele poder se apresentar e treinar com a gente. E agora, por aqui é tudo junto e misturado com a presença deles, Ronaldo Giovanelli, Edu Dracena e Cicinho. Ronaldão, bom dia pra você. 0-0, eu diria interessante pro Corinthians, que faz a volta aqui em Itaquera. Boa, menina Renata, é isso aí, interessante. E seus perninhas, bom dia também pra vocês. E eu diria que uma Libertadores com a cara da Renata Fã, né? Só empate, menino. Eu me senti em casa, mas fora ao mesmo tempo. Um monte de empate, meu Deus do céu. Agora, olha, tem time aí que tem que abrir o olho, menina Renata, porque se ganha só dinheiro com show, é melhor fechar e abrir as bilheterias, né? Pro mundo, porque Cicinho, abre teu olho que vai ter só show no Morumbi, hein? Que coisa, hein, menina Renata? Cicinho, bom dia pra você. Quem tem que abrir o olho é o Botafogo, goleado, time misto, perdeu de 6-1 pro Cienciano pela Copa Sul-Americana. E o peixe do Edu Dracena ganhou do Macará. E aí, Cicinho? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. O bom é ver a inveja, né? Porque o São Paulo tá tendo recursos e o Corinthians, que nem isso faz. Tá na liberta. Mas vamos lá, vamos falar. Botafogo. Tá. Já é eliminado. Tá. Botafogo aí não suportou a pressão e a altitude não é brincadeira, não. E o Santos, eu esperava até mais, né? Um time pouco conhecido, uma dificuldade que o Santos criou para ganhar o jogo, mas a vitória é sempre importante. Edu Dracena, bom dia. O Neymar disse que a torcida tá pegando muito no pé, tá reclamando demais. Mas a equipe não está na zona do rebaixamento, não apresenta um futebol regular. Que é o quê? E agora, Edu? Renata, bom dia pra você, bom dia, meus amigos. E a gente tem que entender realmente o momento que a torcida está vivendo. A torcida está magoada, está sofrendo bastante, até porque o Santos está fazendo isso com ela. Mas eu gostei da atitude do Neymar dentro de campo. Sempre procurando incentivar, chamando a torcida. E isso sim é um líder, é um capitão. Então, parabéns pela atitude, Neymar.
Muito bem, vamos falar de Sul-Americana, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Amanhã começa a 23ª rodada da Série A e também teremos Campeonato Saudita aqui na Band. Uma atração com Cristiano Ronaldo, estrelas, imperdível. Agora presta atenção na agenda. O Sauditão está de volta, senhoras e senhores. O Grupo Bandeirantes mais uma vez mostra o Campeonato das Estrelas. Benzema, Darwin Núñez, Sadio Mané são alguns dos caras da liga. Ano passado, o Al Nassr ficou com o título, o time da Estrela Mor. Cristiano Ronaldo defende o cinturão com o astro português buscando o histórico 1000º gol na carreira. E faltam apenas 24 para atingir esta marca. E agora, vamos combinar. Na última temporada, balançou as redes 39 vezes em 50 partidas. Ou seja, a história tem tudo para ser escrita na tela da Band. A propósito, o Gajo se reapresentou ontem após as férias. Bronzeado renovado e visual novo, cabelinho a caju. Que estilo, hein? E o Al Nassr fará sua estreia aqui na Band, hein? Anota aí. Sábado, a partir das 2h45, ao vivo, contra o Al Fateh. É a primeira rodada da Liga Saudita. Então amanhã se liga aqui na Band. Ai, Cristiano Ronaldo prometendo história, não é? E agora a gente vai lá pro canal Jogo Aberto do YouTube. Neymar falou depois da vitória do Peixe pra cima do Macará, de virada por 2-1 na Vila pela Sula. E já estamos de volta, antes aquele recadinho. Os anos que vem sofrendo, há muito tempo sofrendo, até antes mesmo de cair. E nós entendemos a situação. Só que se a gente ficar remoendo o passado, o que será pro futuro? O que será pro agora? Viveu agora. A gente tá em 2 competições nas oitavas de finais, quartas. Então, pô, a gente tem que estar aproveitando e desfrutando esse momento. Ainda mais jogando em casa. Então, toda vez que um companheiro um passe, ou eu mesmo, sempre vem, não, incentiva, aplaude. Aí foi o que eu falei, pô, para de vaiar, mano, incentiva, bate palma, vamos. A gente tava perdendo de 1-0, tudo bem, mas e a hora que a gente virar? Aí, beleza, aí são flores. Não pode ser assim. Eu respeito vaiar no final, xingar a gente porque perdeu o jogo em casa, tá tudo certo. Vocês estão na razão de vocês, vieram aqui pra torcer, pra incentivar. E aí acabou o jogo, total razão, dou 100% de razão ao torcedor que xinga e que vai no final. Mas durante a partida não, né? Durante a partida vamos tentar nos ajudar. A gente na Vila Belmiro, joguei aqui anos atrás e aqui sempre foi o alçapão, sempre foi o calor, sempre todos os times que vinham jogar aqui para jogar na Vila Belmiro. Hoje em dia não é. Hoje em dia, infelizmente, não é a mesma coisa. A gente não sente mais o mesmo ambiente que é a Vila Belmiro real. Então, sinto saudade disso, da mesma forma que o torcedor nos cobra. Estou cobrando isso um pouquinho deles também, mas na boa mesmo, eu gosto da torcida que incentiva até o final, que está ali apoiando todos os times. Eu acho que isso vai ajudar muito o nosso time. Não, muito feliz em ajudar a equipe na melhor maneira possível. Vamos embora. E obviamente que o torcedor santista está muitos anos sofrendo, a gente sabe disso, né? Eu sei disso. Eu sou santista, então eu sofro junto. Mas a gente está num momento que é muito importante para nós. Obviamente que no Brasileiro a gente está perigando ali, a gente vai sair dessa situação se Deus quiser. E nas outras competições a gente está ali, brigando pelo título. Estamos a 5 jogos, outras 7, se eu não me engano, de ser campeão, de trazer um título para o Santos. Então eu acho que o incentivo da torcida é válido demais até o final. Não vai ser fácil pro Santos, não vai ser fácil pro torcedor santista. A gente não vai ganhar os jogos de 3-0 todo jogo, 4-0, não vai. A gente vai sofrer, vai ser isso aí, mano, é isso aí. Nosso time é isso aí. Infelizmente, por tudo que aconteceu com os anos, nos últimos anos, o Santos virou isso. É sofrido, vai na raça, na vontade, mas é Santos, é Santos. Se a gente se incentivar e nos unirmos juntamente com a torcida até o final, tenho certeza que a gente vai longe. A velocidade e emoção. Vem pra glória! Vem pra vitória!
verde, é hora do show, é a largada. A Indy retorna com a primeira etapa fora dos Estados Unidos. Lado a lado, lado a lado. Vem aí o Grande Prêmio de Markham no Canadá. Por que Palou? Palou por quê? Alex Palou dá show! Fórmula Indy é na Band. 15 segundos. Sextou, Brasil. Perder já é terrível no futebol. Agora imagina ser goleado por 6-1. Já vou contar essa história ruim do Botafogo na Sul-Americana. Gente, o Botafogo, pensando em tanta coisa, campeonato brasileiro, não é? Acabou sendo goleado lá na altitude de Cusco, tomou 6-1 do Cienciano e vai ser difícil se classificar na Sul-Americana na próxima semana. Copa Sul-Americana, Peru e o pesadelo do Botafogo nas alturas de Cusco com um time misto pela ida das oitavas contra o Cienciano começou no mergulho do mascarado Matias Açúcar aos 17 de bola rolando. 2 minutos mais tarde, outro levantamento para a área, ajeitada de cabeça e Nery Bandeira completou. Confusão no campo, reclamação botafoguense e também dos peruanos. O VAR analisou tanto a posição de Amondarain na assistência quanto o toque no braço do autor do gol. 6 minutos mais tarde, com direito a uma passada do juiz no monitor e que se somaram a mais 3 de pausa para hidratação, veio a validação do lance 2-0. Dali em diante, apagão carioca e a diferença no placar dobrou até o fim do primeiro tempo. O terceiro nasceu na falha de Alisson, sobra no meio da área e dos pés de Açúcar, a bola lentamente se dirigiu para a rede, segundo dele na partida. Não demorou muito e com uma pancada de fora no ângulo, sem qualquer chance de reação para o goleiro botafoguense, Marcos Martinichi anotou o quarto. O grupo do técnico Franklin Carvalho foi para o intervalo abalado. Quando voltou, até esboçou uma pequena reação. De falta, Matheus Martins 4-1. Só que ficou só naquilo mesmo, até porque os peruanos controlaram a pressão no lance em que reclamaram de um agarrão de Justino em Bandeira na área. No meio do tumulto, vários jogadores do Cienciano foram ao chão. As imagens flagraram uma cabeçada de Marçal no rosto do uruguaio Christian Catito. O juiz não deu nem a penalidade e tampouco aplicou cartões. Daquela maneira, o jogo seguiu no ritmo de antes. Em tabela pelo miolo botafoguense, assistência de Holberg para a finalização de Bandeira era o segundo dele e o quinto do Cienciano. Já o sexto foi também o terceiro de Açúcar na definição de um contra-ataque fulminante. 6-1, amasso histórico. Jamais alguém conseguiu reverter um placar tão elástico assim em qualquer competição da Conmebol. O Botafogo, há 16 anos, desde o Carioca de 2010 para o Vasco, não sofria 6 gols de uma só vez. Pressão para cima da equipe comandada por Franklin Carvalho, que nos acréscimos, no lançamento de Ferrarese, até voltou a agredir o rival na conclusão de Edenilson, porém em posição irregular. Lance anulado e, sendo assim, quinta que vem, resta a chance do milagre no Engenhão. No Garcilaso de la Vega, cabeça quente e a polícia precisou controlar os ânimos dos jogadores para evitar um confronto nos vestiários com a comissão técnica peruana. É um dia difícil para nós, todos os botafoguenses, que nos envergonha, obviamente. Nós não podemos estar condicionados pelo resultado deste primeiro jogo, mas obviamente que a nossa situação neste momento é muito difícil para todos os botafoguenses. É um dia que nos envergonha e ficará marcado para sempre. É vergonhoso, um resultado vexatório, não tem desculpa, mas a altitude 6-1 é muita coisa. Cicinho, eu fico pensando no jogador quando acaba a partida. A reação, a sensação, teve cabeçada do Marçal, teve lances polêmicos, reclamação, mas um resultado tranquilo para uma equipe peruana. Exatamente. E se tem uma coisa que acontece com o jogador após a partida é não conseguir dormir, né? Pelos erros. É o mínimo, né, Cicinho? Exatamente. Então, assim, é um resultado que incomoda muito, afeta
para o jogo seguinte, traz desconfiança para o treinador, daqueles jogadores que ele optou por colocar. E a questão de altitude, você tem que procurar outros meios, você não pode jogar de igual para igual. Então, você vê que as coisas não estão saindo da maneira que treinou, tudo aquilo que foi falado no vestiário, você fecha ali atrás e tenta sair no contra-ataque com organização. E o Botafogo, assim, ele perdeu de 6 porque foi uma equipe totalmente desorganizada, além do desentrosamento, desorganizada durante o jogo, e aí acaba passando um vexame desse. Como eu falei, pode dar adeus aí para a competição. Acho muito difícil você reverter. Lógico que no futebol a gente não pode tratar com impossibilidades, mas nessa situação em você se expor dentro de casa, é perigoso você ficar mais vergonhoso ainda com o rendimento. Que coisa, Edu Dracena, defesa, goleiro, todo mundo numa noite péssima. É um vexame que o Botafogo não precisava ter enfrentado. Renato, e é para pagar essa coisa da goleada, né? Isso é muito importante, mas que tire de lição, porque o futebol, você tem que entrar, é claro, com seriedade, com respeito, mas também concentrado. A equipe do Botafogo entrou totalmente desconcentrada, tomou os gols, sim, por mérito do adversário, mas também por muita desconcentração. Então, acho que isso mostrou que o Botafogo tem que evoluir bastante. É um jogo que vai ser de volta, tem que jogar pela honra, jogar pelo profissional. Não sei se vai classificar, é muito difícil você fazer 5 gols de diferença para levar para os pênaltis, mas eu entendo que eles têm que entrar em campo, honrar a camisa do Botafogo da melhor forma possível, porque o vexame já foi feito. Agora é tentar limpar um pouquinho do que foi construído nesse primeiro jogo. Ronaldão, e já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro com o Vitória lá no Barradão, que é sempre um caldeirão. E o Botafogo vai ter que assimilar essa goleada, pensar no jogo de volta, pelo menos vencer, para que, se não ficar na competição, saia honrado, pelo menos. Mas o lugar onde vai também é embaçado, viu, Renata? Pegar lá o Vitória no Barradão, se for essa nhaca, nessa moleza que foi aí, o Valisson vai sair com 12 no balaio, porque já tomou 6. Se tá nessa nhaca que foi lá no Barradão, toma mais 6 o Botafogo. Então tem que ficar esperto aí, pelo menos fechar o bloquinho. A gente até falou isso ontem. Fechar o bloquinho. Tá ruim o jogo, tá pegado. Fecha todo mundo, encosta todo mundo. Agora vocês ficam aí, passado, saiu até barato, viu? E se esse ano é bom com gelo só, hein, meu Deus? Sexta-feira com gelo. Lá no passado já foi campeão da Sul-Americana, já esteve no grupo do Galo também na primeira fase. Não é uma equipe tão ruim, mas também não é uma potência para fazer 6-1. Gente, vamos continuar no ritmo da Sul-Americana, porque 0-0 placar final entre Vasco da Gama, cheio de problemas na escalação, contra o Olímpia do Paraguai. Quando se encontraram na fase de grupos, eles protagonizaram uma chuva de gols. 3-0 para o Vasco no Brasil e 3-1 para o Olímpia no Paraguai. O sorteio quis juntar novamente as equipes, agora nas oitavas de final, mas a bola na rede ficou em falta. É bem verdade que não faltou disposição. Jogando em casa, o Cruz Maltino empilhou oportunidades. Foram 9 finalizações do Vasco só no primeiro tempo. No chute de Puma, Oliveira mostrou estar inspirado. Voltou a salvar o Olímpia no chute de David. E estava atento quando o Nuno tentou surpreender de longe e depois na batida do português, após jogada trabalhada. Na volta do intervalo, a pressão do Vasco continuou, mas sem tantas chances criadas. Spinelli entrou como opção para tirar o 0 do placar. Quando a bola chegou no pé do atacante, já nos acréscimos, ele isolou. Fim de jogo, 0-0. O Vasco não chega às quartas de final de uma competição internacional desde a Libertadores de 2012, há 14 anos. Se quiser quebrar o jejum, vai precisar vencer o Olímpia no Paraguai. Um novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Os jogadores deram tudo, alguns deles que não têm sido tão utilizados, mas puseram muito deles naquilo que foi este jogo e fico contente por eles também. Independentemente da desilusão do resultado final, mas há uma coisa que eu acredito muito naquilo que é a qualidade do nosso trabalho e quando formos à Assunção, termos a capacidade de chegar lá e aí sim jogarmos olhos nos olhos. Antes o foco muda para o principal objetivo do momento, sair da zona de rebaixamento.
Domingo, o Vasco tem confronto direto quando recebe o Santos em São Januário. Tá aí o Vasco da Gama, ainda sonhando com essa classificação, tá tudo em aberto, um 0-0. Gostaram do empate, hein, nas competições sul-americanas essa semana, para todos os lados. E eu quero a sua opinião, Edu. Você acha que o Vasco tem condições de se classificar? O Vasco, que no final de semana vai enfrentar o seu Santos. Renata, uma coisa que o Pedro Manuel fez com o Vasco é, pelo menos, não estar tomando gol. Acho que arrumou a defesa, então já parte por aí. Eu acho que já tem um começo. É claro, agora tem que melhorar o ataque. O ataque realmente está criando algumas oportunidades, só que não está tendo tranquilidade para finalizar. E isso está fazendo com que o Vasco não saia vencedor de algumas partidas. Então, acho que a dificuldade vai ser muito grande. O Pedro Manuel, a gente vê que realmente sabe e entende do futebol brasileiro, está colocando na cabeça dos jogadores o que tem que fazer, mas é aquela coisa, está dando um passinho de cada vez, mas só que a gente espera, principalmente no Campeonato Brasileiro, uma reação do Vasco, mas não nesse domingo, porque aí o Santos, com certeza, vai ser uma parada dura. Que interesseiro, Edu Dracena. É, lógico. Cicinho, de verdade, o Vasco, eu concordo com o Edu. Ele parece que está ganhando tranquilidade, mais estabilidade. O lado defensivo tem se comportado bem com um novo técnico português. Mas o Vasco ainda vai contratar, provavelmente, e precisa evoluir. Mas uma classificaçãozinha na Sul-Americana seria ótimo. Não, seria ótimo. E tem condições para ir lá no Paraguai e conseguir um bom resultado, Renata. Essas duas equipes já se enfrentaram, elas se conhecem. Você vê, o primeiro jogo que o Vasco recebeu aqui, ganhou de 3-0. Agora já foi uma parada diferente. E lá o Vasco perdeu de 3-1. Então, é você procurar o seu melhor posicionamento. Você já sabe como que a equipe adversária joga. Não é nenhuma surpresa para o Vasco. Então, assim, foi um grande jogo. O Vasco, infelizmente, não fez o gol porque contou com o goleiro adversário em uma noite brilhante, mas acredito que no segundo jogo o Vascão vai espantar essa questão de tabu aí de tanto tempo não passar para as quartas. E daqui a pouquinho mais Sul-Americana com a vitória do Santos para cima do Macará de virada por 2-1 e também Libertadores 0-0 entre Rosário Central e Corinthians. E agora... nada de empate, Ronaldão. Queremos notícias boas. Notícia boa que na terça-feira acho que vai ter canoagem aqui no Jogo Aberto, Bebeiro, porque segunda-noite tem remo, né, Bebeiro? Nossa, você foi até a segunda-feira à noite? Não acredito que vocês escutaram o que eu estava pensando. Escutaram? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Você já reparou que... Naldo Giovanelli. Vamos falar agora do Peixe. Não é Brasileirão. O Santos vai enfrentar o Vasco fora de casa nesse final de semana. Mas quero falar de Sul-Americana. A torcida precisava de um resultado positivo. Ele veio com um susto. O Macará abriu o placar, fez 1-0 rapidinho. Mas aí o Santos, com 2 assistências do Neymar, resolveu a parada. E Gabigol chegou ao 100º gol com a camisa do Peixe. Se liga nas informações. Um primeiro encontro, porque pela primeira vez na história, Santos e Macará do Equador se enfrentaram. Com a pressão que o elenco vem sofrendo, somada aos erros em campo, Neymar cobrou o apoio dos torcedores. E nós entendemos a situação. Só que se a gente ficar remoendo o passado, o que será pro futuro? O que será pro agora? O que viveu agora? A gente tá em 2 competições nas oitavas de finais, quartas. Então, a gente tem que estar aproveitando e desfrutando esse momento. Ainda mais jogando em casa. Então, toda vez que um companheiro erra um passe, ou eu mesmo, sempre vem não, incentiva, aplaude. Mas aos 4 minutos a história começou a ser escrita de outra maneira. Franco Posse no modo oportunista, 1-0. Do Macará! Surpreendente o time equatoriano no contra-ataque. O Santos fez um primeiro tempo muito abaixo. As poucas chances foram aparecer somente no fim do primeiro tempo, com o Neymar acionando o Gabigol, que parou em Rodrigo Rodrigues. 2 minutos depois, a dupla apareceu novamente. Neymar, um lindo toque para Gabigol, que dessa vez não desperdiçou. 1-1, 100º gol com a camisa do Santos. Gabigol empata para manter esperanças para o torcedor do Peixe. Eu tenho muita confiança, acho que o meu problema é que eu tenho tanta confiança que isso acaba sendo ruim. Eu tenho 100 gols pelo Santos, mais 100 gols pelo Flamengo.
gostei de fazer gol, então eu sei que trabalhando bastante com meus companheiros, com a ajuda deles, os gols vão sair. No segundo tempo, a atitude santista mudou, mas a parceria Neymar e Gabigol, não. O camisa 10, de forma inteligente, deixou a bola para um gol de um 9 com estilo. Gol que foi anulado por impedimento. A dupla do Barulho da Vila tava demais. Em bela jogada, com tabela e tudo, Neymar mais uma vez deu assistência para Gabigol, que marcou novamente. Análise e 4 minutos depois, anulado outra vez. Que pecado! João Schmidt arriscou de longe, na sobra, Barreal desperdiçou. Na cobrança de escanteio de Neymar da medida, o Ilharão fez seu primeiro gol com a camisa do Santos. Com a dúvida no campo se a bola entrou ou não, houve muita confusão entre os jogadores e diversos cartões amarelos. Depois de mais um tempo de espera, enfim, a virada foi confirmada. Santos 2-1. O Santos vira. Muito feliz pelo gol, muito feliz por contribuir, ajudar o Santos também com o gol. A vitória foi muito importante. Neymar até tentou fazer o dele, mas o jogo terminou mesmo em 2-1 para o Peixe. Com essa vitória por 2-1 contra o Macará pela Copa Sul-Americana, o Santos vive um outro cenário na temporada de 2026. Nesta competição, já são 4 vitórias seguidas, bem diferente da dificuldade do Campeonato Brasileiro, em que o Peixe está na zona do rebaixamento. E isso não sai da cabeça dos santistas. Por tudo que aconteceu com os anos, nos últimos anos, o Santos virou isso. É sofrido, vai na raça, na vontade, mas é Santos. Se a gente se incentivar e nos unirmos juntamente com a torcida até o final, tenho certeza que a gente vai longe. Domingo, confronto direto na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, em São Januário contra o Vasco. E como diz o príncipe Neymar... Neymar, ele em campo fez o que precisava, 2 assistências importantes, ajudando o time a vencer. Agora tem a partida de volta lá no Equador, mas ele é sempre o personagem. Quando ele está, é o cara que fala, é o cara que resolve em campo. O Santos sem Neymar parece que não é o Santos, Edu. E ele chama atenção por tudo, né, Renato, que envolve o Neymar. Então isso a gente já conhece já bem. O Santos não começou bem a partida, já tomou gol aos 4 minutos já. Parece que aí depois acordou para o jogo, conseguiu desempenhar um bom futebol. Eu vou ver para o lado positivo, Renato. Há bastante tempo o Santos não vence em casa. Então isso já traz uma confiança, uma tranquilidade um pouco maior para trabalhar, principalmente num momento tão difícil e turbulento que o Santos está vivendo, né? Não só na Sul-Americana, financeiramente, no Campeonato Brasileiro, que está na zona do rebaixamento também. E você vê o Neymar, né, dando assistência, principalmente para o Gabriel. Eles são entrosados tanto dentro como fora de campo também. Isso é muito bacana. E você vê realmente que o Santos, né, a gente leva para o lado triste por 2 lesões, né? Com o Gabriel Bom Tempo e o Gabriel Menino também acabou saindo lesionado. E isso acaba prejudicando também o Santos nesse momento, que precisa muito desses jogadores. Mas o mais importante de tudo foi vencer o jogo. É claro que agora vai jogar fora de casa. Eu acredito, e o santista tem que entender, o foco é Campeonato Brasileiro. Foca no Campeonato Brasileiro, porque não adianta nada você chegar longe na Sul-Americana e estar passando sufoco no Campeonato Brasileiro estando numa zona de abaixamento. Então é concentrar, descansar, porque domingo tem uma parada duríssima contra o Vasco. Quero exaltar, Cicinho, esse que está aparecendo aí, apareceu mais já na nossa tela, o Gabigol chegou a 100 gols com a camisa do Peixe, é um número expressivo. E o Ilharão também, que conseguiu fazer um gol, que é um cara que vem sendo criticado pela torcida. Aos poucos, o Santos tem que se reencontrar até para chegar vivo ao final da temporada. São jogadores experientes e que têm contribuído com o Santos, né? O Arão dando essa solidez ali no sistema defensivo. E o Gabigol é esse jogador que a gente sabe que ele jogou de zagueiro e jogou bem, bem. É que a equipe adversária também não esboçou reação assim para pressionar o Santos. Eles criaram 1 ou 2 chances e nada mais, porque são bem inferiores à equipe do Santos. Mas falando do Gabigol, o Gabigol ele é o cara que entende o Neymar. Então a movimentação dele acabou fazendo 3 gols, só valeu 1, mas a movimentação, e isso dá confiança para o jogador. Mesmo que não tenha sido validado os outros 2 gols, o Gabigol ele fazendo o 100º gol aí, o Neymar é um cara inteligente. Então se os jogadores do Santos pensar um pouquinho mais,
eles vão aí colher muitos frutos, porque tem um Neymar aí que pensa muito à frente. Só que para o jogo contra o Vasco, o que apresentou o Santos ontem, o Edu está sendo generoso, é pouco. É pouco porque o Vasco tem muito... Cicio. Eu tô feliz pela vitória. Eu não tô confiante igual você não, mas vai ser um grande jogo. Tá com uma cara de empate essa partida. Pô, chega, né? Falando nisso, terça, quarta e quinta, 3 dias intensos de Copa Sul-Americana e os resultados produzidos nos jogos de ida. A gente vai mostrar agora. O Boca Juniors fez 3-1 no Recoleta. O Bolívar ficou no 1-1 com o São Paulo lá na altitude. O Tigre e o Siritorque, que foi o primeiro colocado no grupo do Grêmio na fase de grupos, não é? O Siritorque venceu fora de casa por 1-0. O Bragantino perdeu em casa para o Galo por 1-0. Vasco e Olímpia 0-0 no placar. O Santos com o Macará, vitória do Peixe 2-1. E a gente viu o Cienciano fazendo 6-1 para cima do Botafogo. E agora eu quero falar de outra competição sul-americana, Libertadores. Opa! O Mirassol estava vencendo até o finalzinho, estava controlando, administrando, mas a perigosa LDU deixou o confronto igual, 1-1 placar final. A LDU começou o jogo tomando iniciativa. Logo aos 3 minutos, Walter tentou sair jogando curto e colocou o Japa na fogueira. A equipe equatoriana apertou, recuperou a bola e Estrada chegou a finalizar, mas Walter saiu bem da meta e abafou o chute. A LDU tinha mais posse de bola e também criava mais oportunidades no início da partida, mas foi o Mirassol quem abriu o placar. Aos 14 minutos, Segovia errou na saída de bola e Eduardo não perdoou. Mesmo em desvantagem, o time equatoriano continuou buscando o gol. Aos 30 minutos, Corozo partiu para cima de João Victor e tocou na saída de Walter, que travou a finalização. No rebote, o atacante tentou aproveitar, mas a defesa do Mirassol se recompôs e afastou. E aos 45 minutos, o travessão mais uma vez salvou o time brasileiro. Me parece que el primer tiempo superamos al rival, generamos 4 o 5 situaciones de gol, un par de ellas de presiones altas, de anticipo de nuestros mediocampistas y otras de generación de juego. Los palos, las imprecisiones nos privaram de chegar ao gol. No segundo tempo, o Mirassol voltou ajustado e também assustou. Aos 7 minutos, Edson Carioca viu o goleiro adiantado e tentou uma finalização por cobertura. A reação mirassolense não evitou o empate. Aos 37 minutos da segunda etapa, Estrada apareceu novamente e deixou tudo igual. Fim de jogo, 1-1. O gol é um gol que a gente toma, que é uma situação que nós estamos com bola de definição com um time que é muito vertical e a gente deu essa bola, né? Então, como a gente deu algumas bolas no primeiro tempo também. Então, na verdade, a gente sofreu, a expectativa de gol deles no primeiro tempo foi altíssima, por causa dos nossos erros. Então, no segundo tempo, não. No segundo tempo foi uma bola específica ali. A gente tem cometido alguns erros que têm custado muito caro para nós. Com esse resultado, o Mirassol terá mais um adversário na busca da classificação inédita para quartas de finais da Libertadores. Será a altitude de mais de 2.850 metros em Quito. Sabemos que na altura a gente tem uma 95% possibilidade de poder ganhar, de se classificar para as quartas de finais. Se Deus quiser enfrentar o Palmeiras, que será um jogo muito bonito, muito lindo. Encontrar meu ex-clube, onde eu fui campeão da Libertadores com esse clube. O próximo jogo, o duelo de volta, será exatamente daqui uma semana no estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador. E lá, o Leão vai decidir o futuro na Libertadores. Cicinho, aí é um time que está estreando na competição, que ganhou credibilidade no ano passado, mas que mudou bastante seu elenco. O Mirassol não é o mesmo do que a gente viu no ano passado. Só que a LDU é uma equipe experiente, acostumada a competições internacionais. O Mirassol pensou que seguraria o resultado e a LDU foi lá e deu aquela estocada final e empatou. Agora a decisão lá no Equador é diferente.
E bem diferente, né? Bem diferente. A LDU, como você frisou bem, é um time muito experiente. E o Mirassol, mesmo 1-0, já seria um páreo muito difícil para segurar. Porque é uma equipe que a gente conhece, né? E deu para ver durante a partida, que é uma equipe rápida. E lá, queira ou não, tem um pouco de altitude que incomoda também o adversário. A bola fica mais rápida e eles são agressivos nessa questão. O Palmeiras provou desse veneno o ano passado, mas conseguiu reverter o placar aqui. Se o segundo jogo fosse aqui, o Mirassol poderia almejar algo maior, mas acredito que o Mirassol vai parar por aqui, até porque tem a grande dificuldade de estar próximo da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então, assim, já fez história. Lógico, vai lá jogar para tentar a classificação, mas eu acho muito difícil. Seria uma batalha épica caso o Mirassol conseguisse essa classificação, Rona, no primeiro ano de Libertadores, já seguir em frente e ir para uma fase de quartas de final. Agora, a LDU é embaçada e tem um técnico que conhece o futebol brasileiro como poucos. Mas a verdade é que eu vou na contramão do que o Cicinho está falando. Eita. O Cicinho está de brincadeira. A história está sendo escrita ainda, Cicinho. Ela não acabou. Então, eu acho que o Mirassol pode fazer história assim. Mas está complicado no Campeonato Brasileiro. E daí? Cada jogo tem a sua história. Foi dito aqui pelo doutor Marco Aurélio, o homem, nosso Wolverine. Nosso Wolverine. Então, você tem que escrever essa história lá também. Por que não vencer lá? Porque esse time do Mirassol é um time cascudo também. O Walter se machucou de novo, se não me engano, aí também. Um baita de um goleiro, tem um time pra isso. Tem o King Naldo na esquerda ali, que se a bola parada com ele, ela é infernal pra dentro da área. Então você tem que acreditar sempre. E o Mirassol continua fazendo história, continua. Que daqui a pouco volta pro brasileiro e segue um rumo diferente. Porque tem time pra isso. Tem o time cascudo. Agora, pro ano que vem, eu não sei o que vai acontecer. O time pode estar um pouco cansado, um time já envelhecido, um pouco mais, Cicinho. Mas esse ano aqui, a história está sendo escrita, Cicinho. Semana que vem nós vamos ter a conferência de tudo isso, não é? Quer continuar falando de Libertadores, Rony? Eu gostaria muito, sabe por quê? Porque o Corinthians está na Libertadores, firme e forte, Cicinho. Posso falar uma coisa? Mais do que forte, eu acho que o Corinthians foi firme. Ontem segurou um 0-0, mesmo depois de, aos 34 do segundo tempo, o Alan ser expulso pelo segundo amarelo. O Timão traz um 0-0 importante na bagagem para definir a classificação nos seus domínios com a presença de Ronaldo Giovanelli. Vai Corinthians! Um empate em Rosário e a decisão da classificação em casa. Mas o assunto após a partida na Argentina ainda era uma novela que parece não ter fim. É uma pena, assim, para mim, para o Corinthians, para a torcida do Corinthians, não poder contar com ele. Eu tinha muito gosto de poder trabalhar com o Memphis. Fernando Diniz lamentou a não renovação de Memphis Depay, mas encontrou alternativas para segurar a pressão do Rosário Central e voltar para casa com um 0-0 que deixa a vaga nas quartas em aberto. Caio César teve chance, mas aos 35 minutos, a primeira polêmica do jogo, o Rosário acertou um cruzamento rasteiro e Gabriel Paulista cortou. O VAR viu o toque de mão do zagueiro corintiano e chamou o árbitro para analisar a jogada. Depois de ir ao monitor, o juiz não viu pênalti no lance e mandou seguir. Na sequência, o Timão cresceu. Mateuzinho cruzou e Matheus Bidu mandou de cabeça no travessão. Só que na volta do intervalo, os donos da casa aumentaram a pressão. Campaz e Di Maria deram trabalho para a defesa corintiana e Hugo Souza apareceu. O goleiro que conseguiu segurar o ataque argentino também foi alvo de um episódio grave fora das quatro linhas. No início do segundo tempo, Hugo chamou o árbitro uruguaio e acionou o protocolo de racismo. O jogador do Corinthians relatou ofensas por parte da torcida argentina. Toda vez que a gente joga aqui acontece isso. Eu acho que muito explícito. Não só eu ouvi, todo mundo que estava perto do gol ouviu. Aconteceu desde o início do jogo, do aquecimento, já estava acontecendo. Não sei o que passa na cabeça deles. Não sei se eles acham que eles são mais do que a gente, são mais humanos que a gente. Essas imagens mostram o torcedor fazendo gestos racistas na arquibancada. O Corinthians divulgou uma nota de repúdio, lamentando mais um episódio de racismo. O clube disse que vai cobrar uma investigação que resulte na identificação e punição dos torcedores que cometeram os atos. E acrescentou na nota: é revoltante estarmos mais uma vez
presenciando cenas como esta que não representam o que é o futebol. Em campo, Di Maria pediu para que a torcida interrompesse os gritos e depois de alguns minutos de paralisação, o jogo voltou com outro problema para o Timão. Alan, que já tinha amarelo, cometeu falta em Navarro e recebeu o segundo cartão. Expulso deixou o Corinthians com 1 a menos nos minutos finais. Mas foi aí que Hugo Souza cresceu ainda mais. 5 minutos depois da expulsão, Di Maria dominou no peito e finalizou. O goleiro corintiano fez a defesa e garantiu o 0 a 0. A gente sabe que o time do Rosário é um time muito qualificado, tem jogadores, o próprio Di Maria, de classe mundial e a gente sabe que qualquer espaço que a gente desse para eles, eles poderiam arrumar uma jogada e fazer um gol. Então acho que ressaltar a nossa concentração de toda a equipe, se manteve forte, se manteve lutando. Agora o Corinthians precisa fazer o dever de casa. Uma vitória simples em Itaquera na semana que vem garante a vaga nas quartas de final da Libertadores. Mas antes, o Timão tem um outro desafio pelo Campeonato Brasileiro. Recebe no domingo o Cruzeiro numa briga direta por uma vaga no G5. Uma pausa na Libertadores antes de definir o futuro do Timão no torneio. A gente tem totais condições de envolver a equipe deles dentro do nosso jogo, buscar os gols, buscar a classificação. Eu acho que a nossa equipe está muito confortável com isso. E a gente sabe exatamente o que precisa fazer para que a gente possa buscar a classificação em casa. Esperança depois da eliminação na Copa do Brasil e de uma semana de muita instabilidade fora das 4 linhas. Na coletiva, Fernando Diniz não escondeu a frustração com o desfecho do caso Memphis Depay e reconheceu que a não renovação do holandês pegou o grupo de surpresa. Para nós estava fechado, era uma questão só de resolver detalhes pequenos para ele poder se apresentar e treinar com a gente. Teve a frustração, mas ao mesmo tempo, quando acontece um negócio que foge do nosso controle, a gente teve que se unir mais para poder fazer o jogo que a gente fez. Um empate em Rosário depois de uma semana turbulenta no Parque São Jorge. O Timão de Fernando Diniz tenta mostrar que existe jogo sem Memphis Depay. E agora a Rona tem que fazer valer esse 0 a 0 na Argentina, jogando aqui diante da torcida e conquistando essa classificação. Para você, qual foi o ponto principal para o Corinthians, mesmo sofrendo, não sofrer gols e segurar a pressão na casa adversária? Um caldeirão também. Foi o caldeirão e foi a cara do Diniz ontem, porque o time tocou muita bola e ontem a gente estava comentando o jogo pela rádio e a gente falava assim, porque o Corinthians está com a linha muito encostada no goleiro. Então acho que o ideal seria tirar um pouco mais essa linha encostada no Hugo, porque a posse de bola era muito perigosa ali. Porque tinha o Di Maria, esse Campas também que corre muito, e o Copete só trombando com os zagueiros e tirando essa dificuldade. Então, o que mostrou muito foi a cara do Diniz, porque é um time que toca bem a bola. O Corinthians teve a posse de bola, virava essa bola, o Bidonzinho colado na defesa também, o próprio Ranieri, que não foi bem, mas também ali soltando a caixa de ferramenta em cima dos caras, porque ontem foi um jogo brigado praticamente. E quem brigou muito foi o Corinthians. Teve o Alan expulso mais uma vez, num vacilo, que a bola estava para ele dominar. Você está comemorando o empate? Não estou comemorando nada ainda. Eu vou comemorar com a torcida do Corinthians aqui na volta. Porque quem vai fazer o gol vai ser a torcida do Corinthians. Estádio lotado, vai empurrar esse time do Rosário. Sei. Porque se você olhar... A última vez contra o Inter. Se eu sou você agora... Perdeu? Foi eliminado. Perdeu? Mas foi eliminado. É só ganhar, irmão. É só ganhar. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês quiserem conhecer o Di Maria... Você também, menina Renata. E vocês aqui, se quiserem conhecer o Di Maria, é só ir no aeroporto agora, que tá chegando o time do Corinthians lá, e tirar do bolso do Bidu o Di Maria. Eu quero ver. Aliás, a melhor chance foi do Bidu, uma cabeçada meio despretensiosa, mas que quase resultou em abrir o placar, Edu Dracena. Sim, Renata. Eu falo assim, tirando a brincadeira, eu acho que a postura do Corinthians ontem foi uma postura de time cascudo, realmente. De Libertadores. De Libertadores. E é isso que tem que ser, um jogo brigado, realmente. Eles esfriaram o jogo. Quando o Rosário tentou dar uma pressão, o Corinthians começou a tocar a bola, deu uma esfriada, foi lá, dava uma cutucada na equipe do Rosário. Então isso mostra realmente uma evolução, principalmente na parte emocional. É claro que no finalzinho aí o Alan foi expulso, acabou prejudicando um pouco a equipe do Corinthians, mas mesmo assim você vê um time bem postado, um time concentrado, vindo de uma eliminação, né, e uma pressão muito grande que foi contra o Internacional, contra o seu time, foi lá e deu a resposta no campeonato seguinte. E num campeonato que é a Libertadores, onde que todo corintiano sonha novamente em conquistar. Então, acho que foi um resultado muito importante, sim.
tá em aberto, eu não vou falar que já o Corinthians, porque tá jogando em casa, a vai defesa do Hugo aí em cima, entendeu? o Di Maria bateu o Hugo, pá! Pode vir aqui e surpreender a equipe do Corinthians. Agora, Cicinho, o primeiro tempo, como foi muito pegado, muito disputado, vários cartões amarelos foram dados pela arbitragem e isso acabou prejudicando porque o Alan, quando foi expulso, tomou um segundo amarelo, justamente em virtude de uma partida que foi muito truncada. O Rosário até queria tomar frente, tomar as rédeas do jogo, mas não conseguia tantos espaços. E o Corinthians agora depende só dele para se classificar. Talvez esse tenha sido o grande sucesso do Corinthians nesse jogo, porque o Corinthians hoje, sem Memphis, sem Yuri, sente essa grande... Sem André. Exatamente, sente essa falta de criatividade. Então, você jogando fora de casa, na Libertadores, podendo decidir o segundo jogo na sua casa, você não tem tanta necessidade de se expor e nem de criar. Você pode fazer um jogo defensivamente correto, como o Corinthians fez, e trazer o resultado para o Brasil. Então, assim, foi um jogo muito difícil para o Corinthians, mas não tinha aquela necessidade do Corinthians impor o seu ritmo de jogo. Agora, aqui no Brasil, ele já vai ter que sair para o jogo, aí já vai precisar de criação. Talvez dê mais espaço para o adversário e o adversário pode aproveitar melhor. Mas, assim, foi um grande jogo do Corinthians, porque jogar fora de casa contra o Rosário, que para mim é um dos times que está aí como favorito a conquistar a competição, foi um grande resultado para o Corinthians. E a nota de repúdio do jogo foi que alguns torcedores do Rosário Central, na maior cara dura, sem cerimônia nenhuma, cometeram racismo contra Hugo Souza em várias oportunidades, desde o aquecimento da partida até no momento em que o goleiro se pronunciou e comunicou a arbitragem. E pouca coisa sempre é feita, mas é um crime e outra vez cometido pela Conmebol com seus jogos, com seus atletas. E a gente vai mostrar então que o Hugo Souza falou sobre isso. Uma vergonha. Toda vez que a gente joga aqui acontece isso. Eu acho que muito explícito. Não só eu ouvi, todo mundo que estava perto do gol ouviu. Aconteceu desde o início do jogo, do aquecimento, já estava acontecendo. E os jogadores até me pediram desculpa pela atitude da torcida. E a gente tem que tentar se manter focado no jogo para que isso não afete. Não sei o que passa na cabeça deles. Não sei se eles acham que eles são mais do que a gente, são mais humanos que a gente, são melhores do que a gente. Todo mundo aqui é ser humano, está todo mundo lutando pelo que quer, pelo que sonha. E eles estão fazendo a festa pelo time deles. Quando eles forem lá no Brasil, a nossa torcida com certeza vai fazer uma festa até melhor. Mas não vai acontecer isso. Então eu espero que alguém, a Conmebol, possa se movimentar para que isso um dia acabe de verdade. Tomara, Hugo, que acabe muito rápido, mas é que como eles afetam, como eles machucam, como eles incomodam fazendo esse tipo de coisa, ninguém para, a punição é branda, né, Ronaldão? Não tem, assim, uma preocupação tão severa, não é colocado como prioridade pela Conmebol, aí vira multa, uma advertência, e vida que segue, e um crime é continuamente sendo praticado em vários estados da América do Sul. E como foi assim no jogo, foi rapidinho, o juiz fez o sinal, acabou, conversaram, acabou, continuou o jogo, ninguém fez nada, a Conmebol não se manifesta, e mais uma vez vai estar com faixa, vai estar com camisa, isso aí não interessa. Isso aí não interessa pra ninguém, tem que ter punição, tem que acabar com isso daí. Não adianta vir com camisa, olha, somos não sei o quê. Somos nada, a Conmebol é conivente com isso aí. Vocês estão errados há anos e vocês não fazem nada. E não é de hoje que acontece isso aí na Argentina, quando você vai jogar lá. Na minha época já tinha isso aí também lá. E o pior, você sai cheio de coisa, joga um monte de coisa em você lá no gol. Então é impressionante como não mudou nada. Todos esses anos não mudou nada. E vocês têm que tomar vergonha na cara. Isso aí é crime. É crime. Edu Dracena, é muito feio. Eu senti ontem constrangimento dos jogadores do Rosário Central, porque eles perceberam nitidamente o que estava acontecendo e até o Hugo relatou que eles pediram desculpas por alguns torcedores que se manifestaram dessa maneira. Até os jogadores do Rosário viram que aquilo ali era ridículo e inaceitável. Até o Di Maria foi lá, que é um grande ídolo deles, foi lá, pô, calma, não faz isso, que é... Renata, enquanto, igual o Ronaldão falou, enquanto não houver uma punição, né, muito justa, né, ou ser preso, ou perder mando de jogo, ou perder pontos, ou fazer alguma coisa. Agora, banir o time, eu acho que é muito difícil, porque você não vai pagar por isso. Agora, você tem que ir lá, não é ficar dando dinheiro, não, pegar punição ao Conmebol. Você não precisa de dinheiro, você precisa de atitude para quem faz esse tipo de situação. Porque já passou, é crime.
Não tem como que mais fazer. Já aconteceu várias vezes em outros campos aqui e vai continuar acontecendo e vocês não vão tomar atitude? Lamentável. Olha só, temos aqui os resultados agora da Libertadores, a semana dos empates, ficou conhecida semana Renata Fã. como... Não é que eu gosto, é que eu considero o empate no futebol, não é? Olha só, o placar mais comum foi de 1-1, mas começamos com o Fluminense e Rivadavia 0-0 no Maracanã. A gente viu que o Estudiantes com a Católica ficou no 1-1. A mesma coisa, Palmeiras e Cerro Porteño. O Platense também com o Coquimbo Unido ficou no 1-1. O clássico brasileiro da Libertadores, 1-1 Cruzeiro e Flamengo, Mirassol e LDU 1-1 e o Rosário Central com o Corinthians empatou em 0-0. Igualdade para todos os lados, hein, Cicinho? Tá parecendo Sul-Americana. Né? Aí é recheado de empate, né? Mas assim, tivemos também grandes jogos, né? O importante é isso, não foi aqueles jogos ruins para você assistir. Então, valeu a pena e... Vai ter o Tolima hoje também, né? O bom de todos esses empates aí é que... É na outra semana. Na outra semana, porque é da mesma chave aí, né? É que as duas equipes vão ter que sair pra cima agora, né? Por conta dos terremotos que aconteceram lá na Colômbia, esse jogo foi adiado. Os jogos de Libertadores e Sul-Americana envolvendo colombianos foram adiados. Bom, gente, para de rede, vamos falar de Campeonato Brasileiro também. Na abertura da 23ª rodada da Série A, já teremos o líder em campo jogando fora lá no Maracanã diante do Fluminense, que demitiu Luiz Subeldia esta semana, e Abel Ferreira precisa encontrar outras soluções para o Palmeiras no Brasileiro e também na Libertadores contra o Cerro. Tá bem. Não dá tempo de lamentar. O Palmeiras, que ficou só no empate contra o Cerro Porteño pela Libertadores, já volta a campo amanhã pelo Brasileirão. Compete por tudo e vamos tentar ganhar tudo, obviamente. É o nosso desejo e o nosso objetivo. A partida contra o Fluminense será no Maracanã. E jogar longe da Barra Funda tem sido uma coisa boa pro Verdão. Quando chegarmos lá no final, vamos ver se estes pontos em casa que nós perdemos, se vão fazer falta ou não. Portanto, vocês sabem, eu gosto de olhar para a classificação no final. Eu gosto de olhar para o aproveitamento no final. Mas desde que eu estou aqui, nunca o Palmeiras chegou a esta fase em todas as competições. O Palmeiras é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Em 11 jogos, o aproveitamento é superior a 70%. Foram 7 vitórias, 3 empates e só uma derrota. O time de Abel Ferreira quer aumentar de novo a gordurinha para o Flamengo. A distância hoje é de 6 pontos. Por isso, se engana quem acha que o português vai poupar por causa das Copas. Está em aberto, estamos em todas as competições e não vou abdicar de nenhuma, nem desta, nem do campeonato, nem da Copa, por aquilo que são os nossos objetivos. Vamos preparar um de cada vez. Em meio à preparação, boas notícias. Em recuperação de lesão, Paulinho e Kelvin foram a campo na academia de futebol. O atacante fez trabalhos com a fisioterapia. Além deles, Bruno Fux treinou sem restrições pela primeira vez desde a cirurgia para a retirada de apêndice. Mas novidade na zaga mesmo deve ser o Gustavo Gomes. Recuperado de lesão na coxa, o paraguaio entrou no segundo tempo contra o Cerro e amanhã pode começar entre os titulares. Um provável Palmeiras tem Carlos Miguel, M. Martínez, Murilo, Gustavo Gomes ou Barbosa, Arthur ou Piquerez, Alan, Andreas Pereira, Marlon Freitas, John Arias, Vitor Roque e Flaco Lopes. Eles devem tentar vencer fora de casa de novo, mas fazer contas só no fim do campeonato. Quero falar do Palmeiras um pouquinho. É um time com muitos recursos, tem jogadores importantes, especialmente no ataque, não é? Tem uma disputa, mas está na hora, na minha opinião, Cicinho, do Abel, encontrar um time titular, de definir seus 11 principais jogadores, dar uma sequência, dar uma estabilidade, porque está trocando toda hora, mexendo muito, e me parece que aquela identidade vencedora
ainda não apareceu. Tá na hora, já passou da hora. Exatamente. E eu vou bater na tecla, Renato, que eu falei do Flamengo ontem. As duas melhores equipes do Brasil, né, é Palmeiras e Flamengo. São as duas equipes a serem batidas. E quando você tem equipes dessa maneira... E estão sendo batidas, viu, Cicinho? Só não, sim, mas só que você não... Os números... Você não precisa... tudo líder do campeonato. A serem batidas e está sendo batidas. É que hoje você vê o Palmeiras... já sapecou o Palmeiras. Sabe por quê, Ronaldo? Você vê o Palmeiras a jogar contra o Corinthians. Está na Copa do Brasil, na Libertadores. É líder do Campeonato Brasileiro, já foi campeão do Campeonato Paulista. Então, aí, ó. O torcedor vê isso também, não tem um time. Não adianta. Tem gente que sofre com a escassez. O Palmeiras sofre com a abundância, a fartura. Aí que é o problema. O Edu, ó, o Edu se gabando aqui. Tá o quê? Tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil. E é líder do Brasileiro. Líder do Brasileiro, o que mais? E Tricompetition. Já ganhou o Brasil. Aí tudo bem, olha aqui. Só que essa é a questão, o Palmeiras tá em tudo isso. Isso demonstra que é o melhor time. Agora o Palmeiras vai jogar contra o Corinthians, tem que jogar do jeito que o Corinthians joga. Então assim, não tem time titular. Vamos ver ali a tabela ali, Cicinho. Tá em Tricompetition. E o 16º? E aí, Edu? E aí? Olha, e aí, Tricompetition? Eu acho engraçado o Ronaldo falando do 16º, que é o Inter. Eu trocaria essa posição. Eu falei isso. O seu arquirrival da vida é o primeiro colocado, dominando o Campeonato Brasileiro, até não vive o seu principal momento, mas continua líder e com uma folguinha. É aí que você se engana, menina. 16 pontos. Você nunca se engana. 16 pontos do Corinthians. Por que eu me engano, vamos? Você acabou de sofrer um engano, não. Isso foi um equívoco da sua parte. 16 pontos contra o Corinthians. Todos aí são rivais do Corinthians, porque todo mundo quer jogar contra o Corinthians. Todo mundo aí. Todo mundo aí é rival. Não, vamos fazer um campeonato do Corinthians joga contra ele. O Palmeiras é o rival da vida do Corinthians. Vamos fazer um campeonato. O Corinthians vai jogar contra ele mesmo. O Corinthians joga contra mais de 20 equipes, contra a arbitragem, contra o VAR, contra todo mundo o Corinthians joga. Contra até os conselheiros, contra os, tá 16 pontos do Corinthians, irmão. O Corinthians, ele sobrevive da força da garra do seu torcedor. Vai, Corinthians, negão, solta aí, pô! Bom, e nesse momento o Palmeiras está preocupado com o Fluminense, o adversário de amanhã lá no Maracanã. E o Igor Dorileu vai trazer as informações da equipe carioca, que demitiu o Zubeldia, vai recorrer para o Marcão à espera de um novo técnico. De novo, Marcão? Igor. Oi, Renata. Depois da demissão de Luiz Zubeldia, o auxiliar técnico permanente Marcão assumiu mais uma vez o comando da equipe de forma interina. Ele treinou o time ontem e hoje pela manhã no CT Carlos Castilho, em preparação para o duelo contra o Palmeiras amanhã no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a diretoria tricolor se movimenta em busca de um substituto para Zubeldia. Uma das possibilidades seria promover o ídolo Fred, que atualmente dirige a categoria sub-20 para o profissional. Mas o entendimento é de que ele ainda não está pronto para assumir uma responsabilidade desse tamanho. Outro nome que está descartado é o de Roger Machado, que está livre no mercado desde que deixou o São Paulo no mês de maio. A direção tricolor deve levar em conta dois aspectos na escolha desse novo nome. O primeiro é um bom conhecimento do futebol brasileiro e o outro é uma possível identificação com o clube. Alguém que já tenha passado por aqui, seja como treinador ou jogador, e conheça os bastidores. Enquanto não arranja um substituto, o Marcão vai seguir no comando do Fluminense, vai seguir tocando o barco e vai tentar quebrar uma sequência negativa amanhã diante do Palmeiras, já que o Fluminense não vence há 8 partidas. Ô, Jesus. Antes do jogo com o Rivadavia, Cicinho, a diretoria apoiava o Zubeldia, mantinha o técnico, o discurso interno é que ele deveria permanecer, só que 8 jogos sem ganhar pesam demais e o Fluminense agora vai muito pressionado diante do líder do campeonato, que também precisa vencer. Tem tudo para ser um ótimo jogo. Tem tudo para ser um ótimo jogo, mas assim, também tem tudo para continuar a crise no Fluminense, né? Porque jogar contra o Palmeiras não é fácil, não. E outra, confiar na palavra de dirigente é difícil. Olha o que o Corinthians fez com o Memphis aí. Então, cada dia mais a gente vê isso daí. Mas se tratando do Fluminense, o Zubeldia é um grande treinador. Se perdeu um pouco depois da Copa do Mundo, mas o Fluminense vai ter uma parada indigesta. O Marcão vai ter que assumir uma bucha aí contra o Palmeiras. O futuro treinador do Fluminense, Fred. Escuta o que eu tô te falando. Olha, o Fred é bom. Fred Krueger? É o Fred. É o Fred. O atacante.
Será que vai cair no colo do Roger Machado? Ai. Aí o Xixi infarta. Vá com Deus! Vai, o que é isso? Bom, já eu quero falar, sabe do quê? São Paulo. São Paulo será assunto por aqui. É, né? Bom, quer ganhar uma camisa oficial do Ursinho? O jogo é em casa contra o Coritiba. A vitória virou uma obrigação para o tricolor paulista. Que música é essa, Cecê? 3 meses de trabalho. Neste sábado, Dorival Júnior completa 90 dias desde o anúncio tricolor em 15 de maio. E olha que o começo da terceira passagem do treinador não é nada bom. Só uma vitória em 8 jogos. Então, o campeão da Copa do Brasil de 2023 com o clube vai tentar melhorar esse retrospecto contra o Coritiba no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Nessa competição, os São Paulinos não ganham desde abril e despencaram da liderança na 6ª rodada para a atual 12ª colocação. Infelizmente, os resultados não vêm aparecendo, mas eu tenho certeza que nós estamos caminhando aí para que possamos conseguir um acerto, em cima do acerto, uma regularidade, se Deus quiser. Sabe há quanto tempo o São Paulo não vence no Morumbi pelo Brasileiro? Quase 4 meses e meio, desde o dia 4 de abril, na goleada por 4-1 sobre o Cruzeiro. Números que podem ser explicados pelos shows feitos aqui e pela pausa para a Copa, mas principalmente pelo rendimento da equipe no segundo tempo das partidas. Atenção tricolor, os dados a seguir são fortes. Dorival está invicto nos primeiros tempos, 6 vitórias e 2 empates. O problema é que existem as segundas etapas e o São Paulo só conseguiu manter o resultado contra o Boston River. Levou o empate em 4 jogos e perdeu outros 3. Fora das 4 linhas, enquanto a diretoria negocia com uma nova empresa para os naming rights do Morumbi, o executivo de futebol Rafinha só foi advertido pelo STJD por xingar o árbitro da partida contra o Grêmio. Na penúltima atividade antes do jogo, o lateral Nicolas foi a campo após 9 dias. Segunda-feira passada, ele ficou uma noite preso por atropelar e matar um idoso de 84 anos. O jovem segue com acompanhamento psicológico e vai responder em liberdade. Destaque também para a participação do meia Arthur na primeira parte do treino. O jogador já perdeu 2 partidas, se recupera de dores na coxa e tem chance de voltar já contra o Coxa. Se não for possível, retorna terça diante do Bolívar. Todo reforço é válido, ainda mais depois das 4 estreias no começo dessa semana lá na altitude da Bolívia. Domingos Duarte, Iago, Buta e Newton. Afinal, o tricolor tem só uma vitória nas últimas 14 partidas e precisa reencontrar o caminho, até porque a distância para a zona de rebaixamento é de 4 pontos. Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, tem tudo no cardápio do Jogo Aberto. Já, debate. Bom, gente, ai. Vamos dirigir esse debate agora. Ronaldão. Diga, bebê lá. Foi bom, 0-0, que dá pro Corinthians pelo menos pensar melhor a estratégia no jogo de volta em Itaquera contra o Rosário. É verdade, menina Renata, porque teve o espírito da Libertadores, né? É isso aí. E todo mundo, porque só empate foi... Que coisa, parece que um quis copiar o outro. Viu como eu falo que os empates precisam ser considerados? Eles apareceram bem essa semana, hein? Não precisa ser na mesma rodada, né? Pode ser intercalado durante o campeonato, né? Porque ficou feio, né? Todo mundo... Pois é. Só o Tolima e agora o outro time lá. Mas aí teve gente ganhando, né, Capelanes? Pra você, aquele boa tarde, o Santos fez 2-1 no Macará com assistências do Neymar. Gabigol, 100º gol com a camisa do Peixe. Foi legal. Muito legal. Inclusive, eu estou aqui fardado de santista, tá? Por quê? Porque eu tô de branco, daí eu tô feliz, cara. Eu tô emagrecendo, olha. Tá o quê? Tá sobrando pano. Olha aqui, tá sobrando pano. Eu tô emagrecendo, eu tô conseguindo. Parabéns, Capela. Mas parabéns. Parabéns pro tecido que aguentou. Tá mais fácil o Capelanes ficar magrinho no final do ano do que muito time ganhar o Campeonato Brasileiro. A indireta veio, hein? A indireta veio. Mas tá escrevendo muito já ou não? Bastante. Ai.
Canetas coloridas. E aí, Chiquito, boa tarde pra você. Tudo bem, Chico? Tudo bem, como eu havia profetizado. Goleada, Ronaldo. Ontem foi goleada. Do jeito que tava a coisa, hein? Nossa Meu Senhora. Deus do céu, baita resultado mesmo. É um excelente resultado, ainda mais com a expulsão do Alan, 34 minutos do segundo De tempo. novo ele. Teve que segurar ali na defesa, mas deu certo. E agora a decisão é em Itaquera. Cicinho! Cicinho! Paulistas? Ô, Cici, deixa eu fazer uma pergunta. O que você vai fazer? Onde você vai morar? No Sri Lanka, talvez, que é longe, quando o Memphis voltar pro Corinthians? O que você vai fazer na sua vida? Eu? Eu vou continuar rindo, porque a dívida vai continuar aumentando. Você não vai dormir, Cici. Não, você vai ter pesadelo. Não, jamais. Você dorme e acorda pensando no Memphis. Agora, peraí. Aí eu quero ver o Memphis voltando. Eu quero ver a cara de vocês. Não, eu quero ver a cara de sua pau cara. de vocês. A cara de pau de vocês. Sem dinheiro? Peraí, sem dinheiro. Vocês acham que... É você que paga? É você que paga? Não, ninguém paga. Então ninguém paga. Ninguém paga. É assim, se vocês... Mas lá ninguém sobe, O amigo é o que fala pela frente. Se vocês não querem isso daí, então continua aí, se afundando em dívidas. Uma vez o Flamengo tinha um jogador chamado Vampeta, um beijo pro velho Vamp, e ele disse, eu finjo que jogo e o Flamengo finge que me paga. Então, não é bem assim, todo mundo sai perdendo nessa equação. Edu Dracena, você que amanhã vai abrir a rodada do Brasileiro lá no Rio de Janeiro contra o Flu, tá preocupado, tá tranquilo, tá de boa? Ou você tá mais ligado mesmo na Libertadores e no jogo de volta com o Cerro Porteño? A luz alta no retrovisor, boa tarde hein? pra você, meus amiguinhos aqui, conversando com você aqui nesse programa. Trocamos umas ideias, né, Semana Edu? que vem poderemos ter cadeira de roda, né, Cicinho, pra você. E maca pro Ronaldo. E pra você. E pra você. Pra mim que a gente vai classificar, não tenho dúvida. Olha a soberba. Semana promete, meu. Essa semana nós já nos antecipamos e já teve maca e cadeira de rodas para Marco Aurélio Cunha. Tudo junto. Doutor, um beijo. Diniz, quero falar sobre Memphis Depay. Diga. É um jogador que eu tinha uma vontade muito grande de poder trabalhar com ele. Foram contatos de muita qualidade, de entendimento, de que a gente podia fazer alguma coisa muito boa juntos. E eu, de fato, fiquei muito triste e decepcionado. Naquele estágio que estava, era uma impossibilidade. E do ponto de vista intramuros do CT, era uma coisa que estava praticamente... Para nós estava fechado. Era uma questão só de resolver detalhes pequenos para ele poder se apresentar e treinar com a gente. É uma pena, assim, para mim, para o Corinthians, para a torcida do Corinthians, não poder contar com ele. Eu tinha muito gosto de poder trabalhar com o Memphis. Eu acho que a gente podia fazer uma dupla muito interessante, assim, era uma vontade muito grande que eu tinha. Infelizmente, não foi dessa vez. Acho que todo mundo sentiu que estava aqui no departamento de futebol, desde o Marcelo, que é o nosso diretor, do Júlio e todos os jogadores, porque o Memphis ficou 2 anos aqui. Além dos títulos, ele criou relações com todo mundo. Os jogadores foram mais uma vez fora de série, como tem sido comigo, na imensa maioria dos jogos de entrega, de doação. E eles conseguiram fazer de um evento triste uma motivação para poder ter uma entrega maior e conseguir nada terminou, mas conseguiu um bom resultado aqui. Pois é, lamentando essa negociação frustrada de renovação com o Memphis Depay. Mas os boatos, eu não sei se é pressão externa, se é da torcida, muita gente dizendo que pode ter uma reconciliação, que alguém no Corinthians, o presidente especificamente, pode rever, assinar o contrato. E aí, Rona, o que tem de verdade nisso? O que tem de verdade nisso, menina Renata, é que os números que estão saindo na internet aí não batem. Essa é a grande verdade, porque esses números, como é que você vai ver um contrato do cidadão? A culpa é dos números. Não, se você não tem acesso... É falta de dinheiro. Se você não tem acesso ao contrato dos caras, como é que sai tanta coisa, velho? Esse contrato, ele cabe só ao clube e ao jogador. Né? Outro dia o Cici chegou aqui e falou que a dívida estava em 7 milhões, depois passou para 50, depois 180. O Cici, se bobear, ele vira o nosso secretário, o mor dos números... Tesoureiro, porque cada um conta uma história. Então, o que tem de verdade aí que eu fui atrás, porque eu fui atrás de descobrir. Eu liguei para todo mundo para saber.
O que tem de verdade aí? É um jogo, né? Eu te falei aqui... Solta aí, negão, o que tem de verdade? Que jogo Nada. É um jogo Que campeonato é esse? Esse é um campeonato de contratos alheio. E onde, quando você vai contratar uma estrela, você tem que ver todos os requisitos. Tá, mas só uma coisinha. Há alguns meses, bem ali no início da Copa do Mundo, você disse que tinha uma informação quente que ele não renovaria. E você explicou o motivo. Era impossível, os valores eram exorbitantes, o Corinthians não poderia. De repente, outras circunstâncias surgiram. Sabe quais foram? E aí ele veio, apareceu no aeroporto, nos exames médicos, foi lá no jogo, na arena, e sofreu, né, contra o Inter. E isso, e nada. E outra, baixou salário, baixou tudo. Pelo menos foi o que me falaram. Mas pelo que eu fiquei sabendo de fonte fidedigna de um gavião alheio passando por cima do Parque São Jorge, que é o seguinte, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele aceitou algumas coisas que foram colocadas para ele, porque o contrato que ele tinha antigamente era um absurdo. O que estava se pagando. E ele abriu mão do auxílio moradia? Então, esse auxílio moradia tá dando o que falar, pois é. Porque a grana é alta. O Corinthians colocou duas coisas pra ele. Não chega... Não temos dinheiro e não vamos pagar. Falaram pra ele. Vai tampar aquele buraco lá no Morumbi lá. Eu tenho uma ideia pra você. Tem um reforço dentro do Corinthians. Qual? É só você dar a camisa 10 novamente pro Garro. Dá a camisa 10 de novo pra ele voltar a jogar futebol. Porque depois que tirou a camisa 10 dele, jogou com a outra, não jogou mais bola. Ele foi campeão, viu? Ah, para, Ronaldo. Foi campeão. Foi campeão. Ele é melhor do que o Memphis. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Sul-Americano em cima, sabe de quem? Do Flamengo. Chico Garcia, você começou o debate muito empolgado e muito incisivo quando falou do Memphis retornar ao Corinthians. Por quê? Porque, vejam só, né? Chegaram à conclusão, algumas pessoas lá dentro do Corinthians, que ficou mais caro ter que mandar embora. Essa é que é a verdade. Porque se você tem que pagar, a dívida já está feita, já fizeram a besteira de fazer um contrato estapafúrdio, realmente, muito abusivo na primeira vez e acumularam uma dívida. Só que aí você tem a dívida, você tem que pagar em algum momento. Aí você tem que fazer uma escolha. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar o cara embora. Você paga à vista ou parcelado? Exato, você tem que fazer uma escolha. Só que o parcelamento, Edu, bem lembrado, você mantém ele aqui. Você mantém ele aqui, o cara continua te dando retorno, você parcela essa dívida, porque o que mais me espanta... Se atrasar, passa um paninho. Exato, o que mais me espanta, na verdade, é que se chegou à conclusão, depois de um contrato muito mal feito e tudo mais, de que não tinha condições. Realmente, o Corinthians não está na realidade de contratar um jogador desse quilate com esses valores. Me estranha que o Corinthians tenha o procurado para renovar. Ô, Memphis, vem cá, vamos conversar. Quem sabe a gente não paga isso que você estava recebendo, paga menos. Aí o Memphis, beleza. Quem sabe se a gente tira as premiações aqui, o Memphis, beleza. Você volta para o Brasil, faz 2 dias de exames aqui, o Memphis, beleza. Aí, você vai lá no camarote da arena, você ainda não pode jogar, mas a gente está vendo aqui, beleza. Aí chega no dia, não, quer saber, eu não vou mais renovar. Então, a nota do Memphis, da quebra de compromisso, ela denota que foi realmente um impacto, até pelo que disse o Diniz. Cara, a entrevista do Diniz ontem, eu achei que ele seria protocolado, de verdade. Eu achei que ele ia dizer, isso está com a direção, eu já falei o que eu tinha que falar. Foi constrangedor. E, cara, ele meteu e disse assim, tava todo mundo esperando o cara. Eu tava contando com ele. Impactou todo mundo, eu queria trabalhar com ele, não vai ser possível. Mas assim, a gente tava... Todo mundo sabia, o Marcelo queria, eu queria, mas não deu. Jogou na cara do presidente, que foi o único que deu para trás na hora H. Então agora, com esse passivo que o Corinthians tem, as pessoas estão chegando à conclusão que, e se conversar um pouquinho mais, ele joga diminuir aqui, um pouco o salário, a gente não tem essa dívida para pagar. É o que está acontecendo. A única coisa é que eu acho que até assinar um contrato, você pode ter um compromisso, mas você não tem nada concreto. Se você quiser desistir, até você falar lá na frente do padre que quer casar, ir no cartório e assinar que você quer casar, você pode desistir ou não? Pode. É melhor desistir antes do que fazer uma pessoa sofrer vários anos da vida. Então eu acho que, na verdade... decidir na missa dá complicações, né? Mas eu já vi isso, mas é melhor antes do que depois. Né? Na frente do padre aí, Você tá na cerimônia, alguém é contra esse matrimônio? Eu sou abandonado no altar. Deixa eu chegar lá, pelo amor de Deus. Fale agora, eu vou ficar isso para sempre. Não, gente, que termina... É melhor não começar um novo casamento se você não tem certeza que é o que você quer. Mas faz e o quê com a decoração, o Corinthians, os números não são nossos, Capelães. Como é que é, Chico? O que faz o quê com a decoração, os convidados? Não deixa chegar na festa. É melhor fazer que nem uma fugir na hora H. Chico, é melhor ter um prejuízo menor do que um maior e emocional aí. Ninguém me fala em prejuízo. Isso aí, ó. Sai daí, legal. É melhor
fazer que nem uma bolena, subir. A hora é antes, depois que assinou, não adianta chorar, espernear ou se arrepender. O divórcio sai caro. Exatamente, você tem propriedade pra falar, né? Eu acho que o programa aqui tá precisando de um retiro Não, pra eu não casar. tenho mais hein? propriedade pra falar. Graças a Deus. Não tem mais propriedade. Já teve, é As verdade. propriedades foram tudo embora. Cara, sabe como eu enxergo? Eu vou fazer uma referência aqui que eu não gosto de copiar o comentário dos outros. Claro. Certo? Você gosta da originalidade. Exato. Eu sou um cara que, por exemplo, de final de semana, quando eu não tô trabalhando, eu gosto de ir pra praça, comer um milho, comprar um milho, jogar também Brigar com com milho. Eu gosto de pegar e jogar. O cara Ele joga o milho pros pombos e come o som. Tá subindo o pombo, hein, bebê? Ele joga o milho frito. É isca. Vocês vão entender vocês vão entender aqui minha simbologia. Vamos lá que eu ainda tô longe. Vocês vão entender. Eu gosto de alimentar os pombinhos, os cachorrinhos, aquela coisa toda. O que eu tô enxergando no Corinthians, sabe o que é? Alguém tá pegando um milho gigantesco, tacando na rua. E tem dirigente, jogador, treinador, tá todo mundo perdido. Quando você joga milho em meio do pombo, eles ficam perdidos, eles não sabem pra onde ir. Eles querem bicar tudo, mas eles não bicam nada. Não sei se alguém já te falou isso alguma vez, mas você não é legal de analogia, você não sabe fazer analogia. Mas é uma simbologia, não é analogia, é uma simbologia. Eu estou simbolizando isso pro torcedor. Porque os caras estão perdidos. Essa é a referência onde eu quero chegar. Tá todo mundo perdido no Corinthians, porque olha só que loucura. Os caras fazem uma projeção, o Marcelo Paz, aqui nessa cadeira, aqui, certo? Ele estava aqui sentadinho. Ele falou que contava com o Memphis a viagem pra Argentina. O cara não foi. Aí o Diniz fez uma preparação aguardando trabalhar com o sujeito. Aí os jogadores do Corinthians, quando questionados, o próprio Fernando Diniz falou em coletiva que conversou naquele período de Copa do Mundo com o Memphis. Os jogadores do grupo de WhatsApp trocando ideia com o Memphis. E de repente o cara não tá. E ninguém fala, e ninguém se posiciona. O que mais me incomoda, Renata, amigos, você que está assistindo, é a falta de posicionamento, transparência e clareza. Porque tá tudo certo, cada um tem a sua apuração, cada um fala o que quer. Mas e a direção do Corinthians? Vai esperar o quê para se posicionar? Para esperar se renova ou não renova o contrato? O Marcelo Paz, ele está desmoralizado. Eu acho ele um baita dirigente, não vou mudar minha avaliação. Mas ele está desmoralizado porque, infelizmente, um cara que tinha carta branca quando chegou, não apita nada no final das contas. E o Stabile, que é um presidente omisso, Stabile é o presidente mais omisso atualmente do futebol brasileiro. Ele fala que vai falar, que vai dar coletiva, mas cadê? Cadê? O torcedor está esperando isso. A nota oficial que o Memphis divulgou foi um tapa na cara do Corinthians, que depois recuou porque, como disse o Chico, ia ficar muito mais caro você não renovar com o sujeito que ia ter que pagar à vista. Então, o Corinthians, infelizmente, é um mar de pombos com milhos jogados e não consegue bicar nada. Que coisa, mas o que ele bicou foi um empate interessante lá na Argentina. Isso sim veio pra conta. Um 0-0 com o jogador expulso no segundo tempo. Everton Guimarães. Buenas, muchacho. O Corinthians tem que resolver a questão do Memphis, isso é fato, mas agora vai se classificar, se jogar bem na sua casa, se contar com a sua torcida que lá estará presente como sempre e se desenvolver um futebol um pouco mais ofensivo. Everton. Então, Renata, um abraço a todos, bom almoço a todos. O Corinthians escapou ontem, né, de perder para o Rosário. E voltou com um grande resultado. Acho que o Rosário, que não aproveitou, acho que aqui acho que não vai virar, não. Acho que o Corinthians deve passar. Mas voltando, tirando um pouco o foco... o Alan foi expulso mais uma vez. Meu Deus, que surpresa. Só tirando o foco do resultado do jogo e só voltando no assunto que vocês estavam discutindo aí, é que não tem jeito, né, Renato? Em casa que falta pão, todo mundo chora e ninguém tem razão. E o pão você compra com dinheiro, né? Então, sem La Plata não há juego, não tem jeito. Quando falta dinheiro, aí fulano é omisso, é isso, é aquilo, não tem o que fazer, ficar com o Memphis aqui poderia ser mais caro, que você manteria um jogador aqui que, segundo informações, estaria com problema, né? Mas, enfim, são informações. Cada um diz o que quer e é responsável pelo que diz. Agora, diante de tudo isso, Renato, o Corinthians ainda enfrentar o Rosário e conseguir sair de lá sem perder o jogo, com os problemas que a gente sabe que o Corinthians está vivendo, com a questão financeira, com tudo isso, ainda chegar e trazer um empate para casa, isso prova que os caras tiveram um compromisso. Mesmo com todos os problemas, o Corinthians ainda voltou com um bom resultado e deve passar, tá? Por mais que o Rosário seja um time tinhoso, deve passar, porque a oportunidade do Rosário foi desperdiçada em casa ontem. Tá dizendo que o Rosário vai passar aqui.
Torce aí, Vocês perceberam o desânimo? Parece que ele cansou no final do comentário. Vocês perceberam? Pois é, vai O que mesmo. aconteceu, Everton? Perdeu o fôlego no final do comentário? Perdeu a potência. YouTube, vamos para... na potência? E agora, recadinho. Quem será que acertou o palpite, o 0x0 entre Rosário Central e Corinthians? Quem é que previa essa situação? Largo, hein, Chico? Vamos para Rosário Central e Corinthians. Chiquito, seu palpite. Vai ser goleada do Corinthians 0x0. Goleada do Corinthians 0x0. Goleada do Corinthians 0x0. Fernando Diniz, ele é sexy. Fernando Diniz é sedutor. Fernando Diniz envolve a gente de uma maneira. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu assisti ao jogo ontem suando. Eu estava suando de prazer assistindo o jogo. Eu não sentia regozijo em ver um jogo de futebol. Pelo amor de Deus. Cara, eu vou te falar, 0x0. Olha o que faz um 0x0. Às vezes um 0x0, Capela. Todo mundo agora tá comemorando empate e riram tanto de A gente aprende com você, Ah, bom, aí sim. Há empates muito comemorados e assim, pô, o gigante de Arroito, o Ronaldo... do Palmeiras é ruim, né, empatar. Não, aí do Corinthians E aí? Não quer ser campeão? Você não quer ser campeão da Libertadores? Olha o time do Corinthians. Vocês viram as trocas que o Diniz fez ontem, gente? Foi maravilhoso. André Ramalho, como citou a Renata. Eu falei que André Ramalho ia ser usado. O André Ramalho seria usado. Pra salvar, né? Recuar o time ali, porque o Alan acabou expulso, aí ele sacrifica o Galo, Falei bota o Carrilho e depois o Lingard. E só. Tem 5 trocas, ele fez 3, sabe por quê? Porque ele olhou no banco, tinha poeira, não tinha o que fazer. E o Guinegão não vale? Mas pra bola bater e voltar... O Guinegão é ruim. Não, é que naquele momento o Corinthians não ficava mais com a bola, se defendeu muito bem. E era o que tinha que fazer, cara. Ontem tinha que voltar vivo. O Corinthians tinha que sobreviver e sobreviveu. O contexto da questão Memphis, transferban... E o Di Maria veio no bolso do Bidu. E outra coisa, hein? O VAR tava louco pra dar um pênalti, viu? Eu quero tem falado isso aí, porque o senhor Ronaldo ontem, do Flamengo, falou que era pênalti do Cruzeiro. E por que você não vai falar agora que a bola bateu na mão? E aí? É o quê? Tudo bem? Boa tarde. Você está bem? Quando interessa. Há interesse? Sem clubismo. Agora o Biduzinho está olhando o bolso do Biduzinho. Ok, e o pênalti? O que pênalti? O pênalti. Bola bateu na mão. Pô, mão de apoio, gente. Que isso? Que mão de apoio? Você estava no chão ainda não. Brincadeira, você estava no chão ainda. O VAR tá acabando com o futebol que chamou o juiz ainda. Pelo amor de Deus. Olha só, ele disse que aquele do Léo Pereira contra o Cruzeiro foi pênalti. O corintiano tá comemorando empate. O empate pro Corinthians foi normal porque não havia necessidade de criação. Agora aqui tem que criar, aí que é o problema. Vai tapar buraco lá. A necessidade é voltarmos. Quero falar de algo raro no futebol brasileiro. Já, Neymar. Neymar. Atendo o jogo contra o Macará, fez 2 assistências e depois pediu mais paciência da torcida. O que eu quis dizer, até a nossa conversa com a torcida que foi esses dias no CT foi isso, que a paciência do santista hoje em dia está muito curta, né? Pelos anos que vem sofrendo, há muito tempo sofrendo, até antes mesmo de cair. E nós entendemos a situação. Só que se a gente ficar remoendo o passado, o que será para o futuro? O que será para o agora? De viver o agora? A gente está em 2 competições nas oitavas de finais, quartas. Então, pô, a gente tem que estar aproveitando e desfrutando esse momento. Ainda mais jogando em casa. Então, toda vez que um companheiro erra um passe, ou eu mesmo, sempre vem não, incentiva, aplaude. Porque a gente está tentando fazer o melhor pro Santos. Coraçãozinho que eu fiquei sabendo? Isso foi no final. Aí foi o que eu falei, pô, para de vaiar, mano, incentiva, bate palma, vamos. A gente tava perdendo de 1x0, tudo bem, mas e a hora que a gente virar? Aí beleza, aí são flores. Não pode ser assim. Eu respeito vaiar no final, xingar a gente porque perdeu o jogo em casa, tá tudo certo. Vocês estão na razão de vocês, vieram aqui pra torcer, pra incentivar. E aí acabou o jogo, total razão, dou 100% de razão ao torcedor que xinga e que vai no final. Mas durante a partida não, né? Durante a partida vamos tentar nos ajudar. A gente na Vila Belmiro, joguei aqui anos atrás e aqui sempre foi o alçapão, sempre foi o calor, sempre todos os times que vinham jogar aqui falavam, caralho, jogar na Vila Belmiro é foda.
Hoje em dia não é. Hoje em dia, infelizmente, não é a mesma coisa. A gente não sente mais o mesmo ambiente que é a Vila Belmiro real. Então, sinto saudade disso, da mesma forma que o torcedor nos cobra. Estou cobrando isso um pouquinho deles também, mas na boa mesmo, na boa mesmo. Eu gosto da torcida que incentiva até o final, que está ali apoiando todos o time. Eu acho que isso vai ajudar muito o nosso time. O Neymar, ele viveu tantas glórias com o Santos e é um jogador que foi projetado de tal maneira pelo Peixe para o mundo todo do futebol, que eu imagino, o Edu fez parte de um ciclo vitorioso, que as coisas eram fáceis, os resultados ruins, eles eram esporádicos, você sabia que o Santos ia brigar por títulos, que era forte em clássicos, que quando enfrentava adversários sul-americanos, ele era superior, só que a realidade hoje é diferente, Edu. É bem diferente e ele pegou um momento do Santos onde que a gente conseguiu ganhar quase tudo, né? Então, você vê agora a realidade do Santos é totalmente diferente. A realidade é essa. Infelizmente, caiu para a segunda divisão, ficou manchado na história do clube. A torcida, com certeza, tem todo o direito realmente de estar magoada nesse momento, mas só juntos eles vão conseguir sair dessa situação. Tanto jogadores, comissão técnica, diretoria e, principalmente, a torcida. Então, eu concordo pelos dois lados. O Neymar de estar falando, de pedindo apoio e, por outro lado, também o torcedor de estar cobrando. Então, agora, cabe a eles, dentro de campo, trazer o torcedor também para junto do jogo. Né? Você jogando bem, ganhando, o torcedor vai junto também. Mas só que também, por um outro lado, o torcedor só ir na hora boa, também tem que estar na hora difícil. Por mais que seja vários anos o Santos está passando, mas esse, de repente, com o Neymar ali, as coisas podem ser diferentes. E uma vitória para se celebrar realmente, comemorar, porque há muito tempo o Santos não ganhava dentro de casa para dar tranquilidade. E até, Cicinho, se o Santos começar a reverter essa situação ruim de um modo geral, ele vai ter o apoio da torcida em mais momentos do jogo, mais paciência, porque ele fala isso ontem, com menos de 5 minutos, o Santos já tomou um gol. Já estava 1-0 para o Macará. Claro que o resultado final foi outro, mas o torcedor também perde a paciência. E ele tem esse direito, Cicinho. Mas o que o Neymar está cobrando, Renata, é o pavio curtinho da torcida do Santos, né? Porque tomou gol com 5 minutos, com 7 já estava vaiando. Então, assim, é complicado realmente você jogar na sua casa. Então, você jogar... Mas ele podia também pedir para os zagueiros, que ontem até tinha um improvisado, que foi o Arão, que segurassem mais o placar, né? Que a defesa fosse mais presente. Tem várias coisas aí. É que a linha de raciocínio dele é assim, ninguém quer perder. E lógico que não quer tomar um gol no início. Mas a torcida pode fazer o papel que, olha, vamos apoiar realmente, tomou o gol, aplaude os caras. Mais nessa linha que o Neymar está falando, porque o pavio realmente está bem curtinho. A gente entende, lógico, o Neymar também, ele explicou que entende o torcedor. Mas você ser vaiado dentro da sua casa é complicado. Sim, a referência que o Neymar está falando, ele está falando vem pro Corinthians, Neymar. Vem pro Corinthians, porque o corintiano lá, a torcida lá na arena, ele é assim. Sei. Ele falou, eu quero torcida que apoia só que o peso é outro. Cobra, o jogo inteiro ela apoia, tá, mas depois o bicho pega. Então você tá pensando no Corinthians. Por que você tá pensando no Corinthians, Miguel? Isso, Neymar, a torcida do Corinthians vem pro Corinthians, 90 minutos, vem pro Corinthians, você vai ser aplaudido, vai ter o porão-popó, e nada de money, entendeu? Aí... Tem que dar um estádio pra ele. Cicinho, lá vocês vão ganhar dinheiro só com show. Fica lá, não tem dinheiro. Se quiser igual Memphis, vão ganhar dinheiro. Se quiser igual Memphis, pode fazer uma quermesse lá. Quer ser aplaudido, quer ser empurrado o jogo inteiro, vá pro Corinthians. Mas, Felani, você não vai se manifestar sobre isso? O Neymar tá certo em pedir paciência? Eu fico muito confortável em falar sobre o Santos, porque aqui está um santista. Eu amo o Santos e eu queria falar o seguinte, eu dou razão pros dois. Nesse caso, geralmente eu compro o barulho de cada um. Mas eu acho que o torcedor está correto em cobrar e o Neymar está na dele de falar, torcedor, calma. Sabe por quê? Se coloca no lugar um pouquinho do torcedor. O cara às vezes ganha um salário mínimo, tem uma vida complicada, horário ruim, chuva na cabeça, ingresso caro, mais de 10 mil na Vila, para ver um time muitas vezes inqualificável, que não ganha em casa, que não vai ganhar a Copa Sul-Americana, que não vai ganhar a Copa do Brasil e que vai lutar contra o rebaixamento, como o próprio Cuca disse. Ele foi perguntado na coletiva sobre isso, sobre poupar no final de semana. Ele falou, o quê? Tá louco? Poupar? Tá maluco. Eu tenho que focar no brasileiro. A Sul-Americana e Copa do Brasil, vamos ver o que acontece. A gestão que não tem transparência, o Santos que está arruinado financeiramente, que não tem uma projeção, uma expectativa positiva. Então o torcedor machucado com o rebaixamento recente, que pode acontecer essa temporada, tem que cobrar mesmo. Agora, o Neymar, como ídolo, como gigante que é com a história do Santos, tá certo também no campo de jogo de pedir apoio para a rapaziada. Eu acho que as duas partes estão corretas nesse caso. Everton Guimarães, e você
tem algum lado nessa história ou concorda com o Capelani, todo mundo tem que reclamar mesmo, torcida, Neymar, como o grande expoente hoje desse time? Renata, na verdade, eu acho que a situação do Santos é tão complicada que o Neymar acaba sendo sempre o foco das atenções. Sempre um fenômeno midiático. Ele continua sendo uma figura fundamental nesse momento do Santos, mas acaba não sendo suficiente para esconder a dificuldade que o Santos está passando, né? Dificuldade financeira, dificuldade técnica, o time não se ajusta e tal. Ontem, embora tenha vencido o jogo, né, pegou um adversário de pouquíssima representatividade e o torcedor está mais que certo. O torcedor tem que cobrar, o torcedor tem que ficar de cima. E você sabe, olha só, hein? Você sabe quem pode salvar o Santos? Você sabe quem pode dar um novo rumo ao Santos? O próprio Neymar comprando a SAF do Santos. Não tem. É uma dívida impagável. Assim como o Corinthians, a gente já falou que, aliás, Chico, prestou atenção não, né? Eu falei que o Corinthians vai passar do Rosário, que o Rosário perdeu a oportunidade ontem. O Santos, quem pode salvar, já está ajudando dentro de campo. E quem pode salvar o Santos dessa situação é o próprio Neymar comprando a SAF do Santos. Porque se não se tornar SAF, a dívida é impagável. Então o torcedor tem que cobrar, tem que reclamar e é geral. É com o Neymar, é com o Gabigol, é com os outros jogadores, é com o técnico, é com comissão, é com direção. Todo mundo tem que pagar essa conta. De acompanhar Vasco e Santos esse final de semana, hein? Bom, você já teve essa... sábado e domingo eu não vou sofrer, essa é uma certeza. Não, velho. Então vai ter remo. Ela joga assim. É o seguinte, quero ouvir mais esse discurso bem motivador do Neymar. Boa. Não, muito feliz em ajudar a equipe da melhor maneira possível. Vamos embora. E, obviamente, que o torcedor santista está muitos anos sofrendo, a gente sabe disso, né? Eu sei disso. Eu sou santista, então eu sofro junto. Mas a gente está num momento que é muito importante para nós. Obviamente que no Brasileiro a gente está perigando ali, a gente vai sair dessa situação, se Deus quiser. E nas outras competições a gente está ali, brigando pelo título. Estamos a 5 jogos, outras 7, se eu não me engano, de ser campeão, de trazer um título para o Santos. Então, eu acho que o incentivo da torcida é válido demais até o final. Não vai ser fácil para o Santos, não vai ser fácil para o torcedor santista. A gente não vai ganhar os jogos de 3-0 todo jogo, 4-0, não vai. A gente vai sofrer, vai ser isso aí, mano, é isso aí. Nosso time é isso aí. Infelizmente, por tudo que aconteceu com os anos, nos últimos anos, o Santos virou isso. É sofrido, vai na raça, na vontade, mas é Santos, é Santos. Se a gente se incentivar e nos unirmos juntamente com a torcida até o final, tenho certeza que a gente vai longe. O nosso time é isso aí, o Santos é isso aí. Nós vamos sofrer, não vamos dar goleada, vai ser o que dá, entendeu? Para aí, vocês precisam definir uma coisa. Chico, você prefere um discurso realista à la Hernan Crespo, que disse o São Paulo vai brigar para fazer 45 pontos e foi demitido, não é? Ou você prefere um discurso de quem não fala nada, engana a torcida? Eu gosto tem que falar a verdade. Não, eu prefiro. Tem gente que não gosta. E esse é o risco. Na hora machuca, mas depois é a verdade. Mas o Neymar tem tamanho para isso, né? Para dizer exatamente a realidade, que é essa. O Santos vai sofrer até o final no Brasileiro, vai ganhar jogos apertados, porque ele ali é o diferencial técnico, mas eu não acho até qualitativamente o time do Santos tão ruim assim. Mas ele não encaixa, ele tá com uma questão emocional até. Um time que se perde, tá pesado, sabe? Então, o time não é ruim, cara. Pelo contrário, então, o quarteto... Não é que o time não é ruim, nominalmente não é ruim. O quarteto ofensivo, atenção, o quarteto ofensivo, vamos lá. Barreal, Roleiser, Gabigol e Neymar é ruim. O time é encaixe, você tá dando então, nomes. O Zé Rafael, quando chegou, o Mike, eram ruins? Não encaixou, não encaixaram. Não fisicamente, os dois não deram resposta. Então, exatamente. Agora, gasta-se demais no Santos com jogadores inqualificáveis, sem transparência, e aí resultado do péssimo trabalho do Matos, e ninguém explica. Olha só o que o Santos... Gente... E o presidente, nada? Não, presidente, óbvio. Eu já critiquei muito o Marcelo Teixeira pela falta de transparência. Agora, o meu ponto de vista eu fiz um levantamento ontem da quantidade de zagueiros que foram contratados
de 3 anos para cá. Você tem uma lista de mais de 15 jogadores para a mesma posição e ninguém fica. Qual é o problema? O que acontece nos intramuros do Santos? O Corinthians está vendendo Você 3 aí. esquecendo de um detalhe. Qual? O Santos está no transfer ban, então ele não pode, mesmo que ele tenha errado nas contratações e errou em muitas, ele não pode contratar. E agora, a maioria dos clubes, eu estou percebendo, vai ficar com o que tem. É o que tem e ainda mais passando por um momento difícil. O Santos está na zona de rebaixamento. O Santos tem um, mesmo com esses jogadores, então. Lá também. Mesmo com esses jogadores, o Santos vai ter que sair. E o Neymar foi correto, tem que fazer isso mesmo. É o líder, é o capitão do time. Então, nesses momentos, tem que colocar a cara para bater realmente. Sabe que a gente tem a tabela do Brasileirão aqui? Não, é o seguinte, eu quero ver se a gente pode mostrar a tabela aqui. Pelo seguinte, vamos lá, vamos começar de baixo para cima? Vamos. Chapecoense, Remo, Vasco, Santos, Inter, Mirassol, Grêmio, Vitória, São Paulo, Galo e Coritiba. Até aí eu acho que todo mundo vai sofrer. Até o final. Diria Marília Mendonça. Galo, alguém aqui vocês tiram dessa história? Não vai dar tempo. O Inter não. Olha que bacana, tô aqui no campinho junto com o Capelanes para analisar Fluminense e Palmeiras, 2 times precisando do resultado. Palmeiras para responder a sua torcida e o Fluminense porque demitiu o treinador, não ganha 8 jogos. E aí, Capela? E pela 10ª vez o Marcão vai assumir o Fluminense. 10ª vez. Deu chabu, chama o Marcão. Ó, gente, atenção. Abel Ferreira, vou te ensinar, tá? Presta atenção. Vou te ensinar. Aqui nós temos a famosa linha de 3. Eu acho que não tem problema você contra o Fluminense permanecer com a linha de 3. Aí o Gomes, o Murilo, o Barbosa, tudo certo. O problema, atenção, Abel, é aqui. O torcedor palmeirense não aguenta mais este problema aqui. Que hora você coloca o Martínez, hora você coloca o Alan. Você tem que ter uma projeção bacana. Até porque o Fluminense, que tá no momento difícil, perdeu o treinador, etc e tal, mas conta com os seus 2 pontas, com talvez o triunfo para conseguir vencer o Palmeiras. Por quê? Você tem de um lado o Soteldo, do outro o Canóbio. Se você tem fragilidade defensiva aqui, você pode ter dificuldade justamente nesse corredor, onde o Canóbio, que não está numa grande fase, mas pode fazer uma boa partida até para recuperar um pouco do ânimo do Fluminense, que está bem na tabela de classificação. Então, Abel, para de inventar. Vitor Roque, se der algum problema, você tira do time que está perninha, não está correndo, não está entregando aquilo que se espera, e o Maurício tem que voltar. O Maurício tem que ser aquele cara responsável para organizar as jogadas do Palmeiras, para que, consequentemente, o Flaco consiga penetrar, que o Palmeiras consiga vir de trás com o John Arias, com a famosa lei do ex. Então, Abel Ferreira, para de inventar. Linha de 3 funciona, acha um cara para ficar fixo, toma cuidado com os corredores e o Palmeiras, se continuar com essa postura bem consolidada da defesa e a transição para o ataque contra um Fluminense aparentemente melhor postado com o Marcão, dá para o Verdão sair com os 3 pontos. Capite, Abel? Muito bem, Capela. Parabéns pela análise. Já já você vai palpitar para esse jogo também. Opa, vamos palpitar. Segura só um pouquinho. Olha esse recado da Nada 23 aqui no telão. Já falamos um pouco sobre o que vai acontecer. Fluminense e Palmeiras abrindo, depois Atlético Paranaense e Bragantino e finalizando no sábado com São Paulo e Coritiba. No domingo, jogo às 11 da manhã para Chapecoense e Bahia. Temos também Vasco e Santos às 4 da tarde. Mesmo horário para Galo e Grêmio, Everton e Chico. Seguimos então mostrando Mirassol e Flamengo, Vitória e Botafogo, Corinthians e Cruzeiro. E na segunda-feira, o último jogo entre Inter e Grêmio. Classificação tá aqui, já mostramos no YouTube para quem estava acompanhando. Muita sofrência, mas eu tenho vários palpites aqui hoje para a gente poder abordar. Eu quero saber o que vocês pensam sobre Palmeiras e Fluminense, 2 times que vão muito bem na tabela, mas que o momento não é o principal das 2 equipes da temporada. Vamos ter um Corinthians e Cruzeiro. O São Paulo recebendo o Coritiba. O Furacão do Capelanes bem na tabela, jogando contra o Bragantino. E aí eu acho que é interessante esse duelo da zona do rebaixamento. Vasco da Gama e Santos. Temos aqui um duelo de equipes próximas. O Galo recebendo o Grêmio.
Ó que legal também, o Vitória recebendo o Botafogo. Tá com um problema aí, Rê. O quê? Porque Santos e Vasco vão se enfrentar. Quem ganhar, passa o Inter. Coloca o Inter na zona. Depende, quando acabar a rodada a gente vai saber Mas só se segunda, será né? possível. Só segunda. Não, domingo à noite a gente domingo à noite vai comemorar, menino. Boa, boa, vai abrir a semana na zona, hein? Vamos comemorar domingo à noite, menino! Nossa, eu espero que vocês comemorem menos de 24 horas. Sei lá, sonho meu. Só isso. Ai, que Bom, maldade. então vamos para os palpites, são vários. Eu quero começar com Corinthians e Cruzeiro. Olha, tá na sua cabeça Corinthians de novo. Edu, você tem interesse nesse jogo, é você contra o Ronaldo. Cabuloso 1, Corinthians 0. Cicinho. 2-0 Cruzeiro. Chico Garcia. Torce bem, viu, Cici? Sem nenhuma convicção, 1-0 Corinthians. Capelães. Os dois times vão poupar certamente, né? Libertadores é o foco. Então, como é que o Corinthians vai poupar? Vai poupar, pode ter certeza. 1-1. Vai ver, você vai ver. 1-1. Eu vou de Empate. Quer ver? 2-1 Cruzeiro. Ai, toma! Também. Lógico, seu pé gelado isso aí. Isso é sorte pra nós. Ô, negão, toca Raul, menino. Vai tocar Raul na Arena do Corinthians. Tá esperando o Raul tocar, Quem né? nunca Todo pediu jogo. toca Raul? 2-0 pro Coringão, 2 gols do Raul. Bom, vamos agora para Santos, que vai ao Maracanã, não, a São Januário, jogar com o Vasco. Vai, Ronaldo. Vasco 3. Santos 0 e o Inter na zona de rebaixamento. Esse é contra o Santos. E aí, ele só fala no Inter, ele tem uma obsessão com o Inter, impressionante. Eu tô preocupada. Edu. 2-1 pro Peixão. 2-1 pro Peixão. Cicinho. Jogo dos desesperados. 3-2 Vasco. Chico Garcia. Eu acho que vai ser 2-1 pro Vasco. Capelães. O Vasco vai ganhar. Mas o meu palpite é 1-0 Santos. Uia, Eu vou de 1-1 nesse jogo. Ah, você quer um empate, né? Lógico. Cuida do seu palpite que eu cuido do meu. Já veio o empate aí. Agora São Paulo e Curitiba. Eu começo a mexer. Edu. 1-1. Chico. Acho que São Paulo ganha 1-0. Capelães. Não dá pros dois perderem? 0-0. Ronaldão. 5-0 para o Curitiba. 5. Aí o Tutacamu aparece. Será 2-1 para o São Paulo. Muito bom. E agora vamos... E o Cicinho? Tá com medo? Cicinho, você não palpita. Medo! 3-1 Tricolor. E agora, para encerrar a série de palpites, Fluminense e Palmeiras. Rona. 3-0 pro Flu, dentro do Rúcula. 3. E aí, Capela? Ai. 2-1 Flu. Chico. 1-1 esse jogo. Cicinho. 2-0 Fluminense, crise no Palmeiras. Esse jogo será 2-1 para o Palmeiras. E aí, Edu Tracena? 1-0. Palmeiras não perde esse jogo. 1-0 para quem, Edu? Palmeiras. 1-0 pro Verdão. Pessoal, o final de semana será ótimo de Brasileirão, assim espero, até porque eu só vou sofrer na segunda-feira mesmo. Um excelente final de semana para todos. O Neto chega com os donos da bola. Beijo! Até a próxima. Bom, segunda-feira.